Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a República Brasileira, tá bom? Mais especificamente, vamos falar sobre a Primeira República. É possível que também vocês encontrem outros nomes para se referir a esse período da República Brasileira, da história brasileira, tá bom? Primeira República é um deles. República do Café com Leite, né? Muito conhecido também. República Velha ou República Oligárquica. Todos esses nomes falam exatamente do mesmo período, tá? Que é a Primeira República, que vai desde a proclamação da República, em 1889, até a Revolução de 1930, né? Começa com um golpe de Estado dado pelos militares, né, que derrubam a monarquia, e termina com outro golpe de Estado dado por Vargas e auxiliado por militares também. Tá? Esse é um período, pessoal, em que a República, ela inicialmente, a gente pode ver que não tem grandes mudanças do ponto de vista da estrutura social. O que isso quer dizer? Tá? Que os grupos das camadas mais baixas da sociedade, né, os mestiços mais pobres, negros, brancos e etc., esses grupos, eles se animaram diante da proclamação da República porque muitos viam na República uma possibilidade, uma promessa de melhoria das suas vidas. Tá? Então, a República ela nasce como uma esperança, digamos assim, de dias melhores. Entretanto, essa esperança não se concretiza. A gente vai ver que, do ponto de vista da estrutura social e econômica, né, não há uma mudança significativa. Então, o Brasil continua um país agrário exportador. Tá? Do ponto de vista da indústria, temos uma indústria incipiente, né, muito pequena, quase que insignificante. Do ponto de vista político, nós temos ainda um predomínio das oligarquias locais, né, daí o nome República Oligárquica, lembrando que oligarquia é um grupo de indivíduos que detém o poder político, né, em uma determinada região. Então, os grandes poderosos continuaram lá em cima no topo. Há algumas diferenças, sim. Essas diferenças, nós estamos em uma república, né, agora elegeremos o nosso chefe de Estado e de governo, o presidente da República, e nós implementaremos o federalismo. Tá? Então, nesse federalismo, as oligarquias locais vão conseguir exercer o seu poder com mais facilidade, né? Ainda maior do que tinha antes. Então, a gente vai ver que essa república ela nasce de um golpe de Estado, tá? Dado pelos militares e apoiado principalmente pelos cafeicultores do oeste de São Paulo, né? Que era classe em ascensão. Tá? Então, nós vimos que a economia ela já tinha virado para o Sudeste, né, por conta do café. São Paulo, principalmente o oeste de São Paulo, era a região economicamente mais dinâmica do Brasil, né? Entretanto, não se via representada na corte, né? Até pelo ponto de vista numérico, né, somando o resto do Brasil, ainda que São Paulo fosse muito forte, não teria como fazer uma frente, digamos assim, do ponto de vista político. Então, para esses paulistas, a República Federalista representaria a liberdade, né, o fim das amarras impostas pela monarquia e pelo centralismo político. E foi o que aconteceu. Então, o apoio deles foi muito importante para a concretização do golpe da República. Tá? Muitos desses militares eram influenciados pela filosofia positivista, né? E o positivismo defendia o progresso do ponto de vista científico, né? Uma sociedade plenamente industrializada, científica, né? Aí a gente vai ver que esse lema ele fica batizado, né? Fica lá concretizado na nossa bandeira do ordem e progresso. Tá? Então, a ordem vem do organizar a sociedade, manter a sociedade pacificada, homogênea, e, como consequência, viria o progresso. Tá? Então, seria a evolução rumo a uma forma de organização superior da sociedade. Tá? Os positivistas defendiam que essa organização deveria ser liderada, tá, pelas classes sociais mais competentes. Os militares se viam como uma classe militar mais competente. Tá? Então, isso a gente falou um pouco que os militares voltam da Guerra do Paraguai com esse espírito, né, do soldado cidadão, né, e da interferência no jogo político, né, diferentemente dos outros países da democracia liberal em que, né, os militares das Forças Armadas não se envolvem com política. Tá? Então, a gente vai ver que
Os militares, né, são muito importantes enquanto personagens. A gente vai ver que as grandes oligarquias locais, né, a figura do coronel vai se destacar. Nós vemos uma classe média, né, cada vez maior. Tá? Lembrando que ainda nós estamos vivendo em um momento em que a sociedade brasileira ela é majoritariamente rural, porém, né, as classes médias urbanas estão crescendo. Né? Gente que não é rica, mas também não é pobre. Né? Médicos, engenheiros, professores, advogados, etc., pequenos comerciantes, pessoas que têm acesso à educação, porém não fazem parte da elite econômica brasileira. Entretanto, fazem parte, né, de um percentual muito bem educado da sociedade. Essas classes médias vão passar a exigir também, né, maior participação política. E, por fim, a gente vai ver, né, essa chamada burguesia cafeeira, né, os grandes barões do café de São Paulo, se farão presentes, né, do ponto de vista da política, justamente para impor, né, o seu modelo de governo e de sociedade. Retomando aqui, deixa eu colocar no lugar melhor. A gente vai ver que o primeiro período do governo, né, dessa primeira República Brasileira, a gente pode chamar também de República da Espada. Tá? Por quê? Porque os nossos dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, eles eram militares, né? Mais especificamente eram militares do Exército. Tá? Então, a República da Espada é justamente porque a espada simbolizaria esse poder militar. A República da Espada vai de 1889 a 1894. Ele é um subperíodo, digamos assim, dentro da República Velha. E é nesse momento, né, o governo provisório, ele, como o mesmo nome diz, ele está ali, né, para organizar temporariamente as coisas. E como fica? Todos os presidentes de província, né, o equivalente ao governador, são depostos, os prefeitos, enfim, todo mundo que estava lá sai do poder, né? Então, está havendo uma reorganização aqui. Então, começa-se também a discutir a composição de uma nova Constituição, né? Obviamente, republicana. Então, durante esse governo, né, provisório, ou seja, até a Constituição sair, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o presidente do Brasil. Tá? E quando finalmente sai essa Constituição, então o Brasil ganha, né, uma nova forma de organização política. O que está acontecendo nesse primeiro momento aqui? É importante a gente destacar, do ponto de vista da economia, tá, a participação do então ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, né, o baiano Rui Barbosa, e a sua política de incentivo à economia. Que política é? Só uma política industrializante. Tá? Então, a economia brasileira ela era pouco sofisticada. Tá? Então, o que o Rui Barbosa, né, desenvolveu? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar proteger nossas indústrias nacionais e vamos, acima de tudo, incentivar o crédito. Tá? Para que, uma vez esse crédito liberado, as pessoas que queiram empreender, montar fábricas, comércios, etc., possam empreender. Então, o que acontece? O governo libera, né, para bancos particulares emitirem nota, né, isso era prerrogativa do Tesouro Nacional, tá? Então, bancos normais começam a emitir nota. E esse emissionismo ele vai gerar um conjunto de problemas. Primeiro, porque muita moeda circulando, inflação. Aumenta a inflação, tudo fica muito caro, né? Piora a vida da população. Tá? Muitas pessoas pegam empréstimos, né, para, abre aspas, montar empresas. Só que elas montam empresas fantasmas, né? Uma indústria, por exemplo, de sapato. Então, pega o dinheiro, monta uma indústria, né, do ponto de vista legal, porém ela não sai do papel. E como não tem regulação da atividade, né, da especulação, das bolsas de valores, o que eu faço? Eu vou lá na bolsa de valores, né, e digamos que eu tenha pego R$100 para montar uma fábrica e eu vendo R$100 em ação. Tá? Então, eu vendo a ação para os indivíduos, os indivíduos compram as minhas ações achando que estão comprando ações de uma empresa que de fato existe. Tá? Então, eu pego mais R$100, digamos assim. E o que eu faço com aqueles 200 que eu fiz? Compro ações de outras empresas porque eu quero ganhar dinheiro fácil. Só que eu não fui o único a montar uma empresa fantasma. Tá? Centenas de pessoas fizeram isso. Então, quando o pessoal se deu conta de que estava comprando papel de empresa fantasma, todo mundo corre para a Bolsa de Valores para tentar vender. E, obviamente, não vão conseguir vender porque aquele papel não serve para nada. Tá? Então, enquanto algumas poucas pessoas ganharam, né,
centenas de pessoas se arrebentaram nesse momento de especulação. Então, a gente vai ver que isso gera uma grandíssima crise econômica. Então, do ponto de vista econômico, a nossa república ela já começa, né, com uma crise econômica muito profunda. Essa crise ficou conhecida como a crise do encilhamento, né, do hábito de encilhar o cavalo, né, de você preparar ali o cavalo antes da corrida, essa imagem que se fazia, né? Então, ficava ali naquela preparação, a tensão da preparação. Tá? Encilhamento por quê? Porque ficou-se na tensão, né, na suspeita, no desejo de que a economia industrial deslanchasse, só que isso não aconteceu. Né? O contrário, a gente vai ver que essa crise econômica ela se espalha Brasil a todo, isso vai desgastar muito o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Isso, inclusive, vai ser um dos motivos da queda dele. Tá? A Constituição brasileira surge em 1891, tá? Nossa segunda Constituição, no entanto, a primeira Constituição republicana. Tá? É uma Constituição que foi promulgada, ao contrário da de 1824, que foi outorgada. Lembrando da diferença. Constituição outorgada, ela é imposta pelo Poder Executivo, né, que não tem o poder de criar leis. Então, ela é autoritária, ela já é imposta. Uma Constituição promulgada, então, ela passou por uma Assembleia Constituinte, né, discutiu-se o conjunto de leis e formato de Estado e ela, enfim, foi promulgada. Ou seja, a Constituição promulgada, ela segue o rito jurídico adequado. Né? Então, ela é composta pelo Poder Legislativo. Tá? Então, montamos um país presidencialista, tá? Uma república presidencialista e federalista. Então, a partir desse momento, os estados eles terão um poder, terão uma autonomia muito grande, né? Para cobrança de impostos, para tomar empréstimos lá fora, enfim, para montar as suas organizações em termos de polícia, enfim. Há uma autonomia muito grande. Né? A União, né, a presidência da República, ela só entra em caso de invasão, né? Em caso de guerra, né? Obviamente, casos maiores. No dia a dia, cada um fica com seu cada qual. Isso vai ser importante porque as oligarquias locais vão gostar porque elas vão conseguir impor o seu poder sem nenhum tipo de restrição. Então, não tem mais o imperador, ou seja lá quem for, para poder me impedir de exercer o meu poder. Eu estou aqui, eu exerço. Tá? Então, isso é importante porque o pessoal lá de baixo, né, pensa assim, os coronéis aqui do Nordeste e Norte, o pessoal lá de baixo precisa da gente para poder se eleger. Então, a gente faz o nosso jogo de poder aqui. Tá? Toma lá, dá cá. Eles ficam quietinhos lá, a gente manda aqui, todo mundo fica feliz. Tá bom? Importante a gente saber. O voto, agora, ele não é mais censitário, né? Durante a monarquia, ele era censitário, baseado em renda. Agora, o voto, ele é universal masculino. Porém, analfabetos, né? Militares de baixa patente, mendigos, padres, não poderiam votar. Tá? Então, a gente exclui aí uma parcela significativa da população, e eu estou falando especificamente dos alfabetizados, porque é uma parcela mínima da população brasileira que é alfabetizada. Em contrapartida, esse voto descoberto, né, ao contrário de hoje, que o voto é secreto, não preciso revelar em quem eu votei, naquele momento o voto ele é descoberto, ou seja, eu entro na sessão para votar e digo, olha, eu vou votar para presidente do fulano de tal. Então, isso é uma forma de controle do voto desse indivíduo. Então, sabia em quem ele estava votando. Tá? Então, as pressões, principalmente dos coronéis, faziam com que esses sujeitos votassem em quem o coronel mandava. Tá? E a alfabetização aqui necessária não é uma grande coisa, não. É, no máximo, saber escrever o seu próprio nome. Lembrando que, como não havia uma justiça eleitoral nesse momento, a fraude ocorria, né, com muita facilidade. Então, assim, muita gente que não era alfabetizada simplesmente votava. Então, chegava lá alguém assinar para ele, computava lá o voto dele em nome de uma pessoa que o coronel mandasse e resolvia a situação. Tá? A gente vai ver isso com mais profundidade quando a gente falar de coronelismo. Tá? Temos também uma separação entre igreja e Estado, né? O Estado se torna laico. Tá? Nós criamos os registros civis, então agora é o Estado brasileiro que registra nascimento e morte, não é mais a igreja. Tá? Então isso traz para o Estado brasileiro uma série de funções que até então não eram deles. Tá? Como é que é esse governo constitucional? E aí teve, né, a eleição, a primeira eleição foi a eleição indireta, o Congresso votou no Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e no Floriano Peixoto para vice-presidente. Na época, eram duas votações diferentes.
tá? Você votava para o presidente e para o vice-presidente. Diferente do que hoje, né? Hoje você vota para o presidente e leva junto o vice-presidente, né? E assim com o governador e prefeito. Tá? Nesse momento, não. Você vota em um e vota em outro. Então, o que aconteceu com o Marechal Deodoro? Ele era a cabeça de uma chapa e o Floriano Peixoto ele era vice de outra. Né? Casou dos dois serem votados e ganharem. Né? Uma margem muito pequena. Né? O Congresso ele era majoritariamente formado por cafeicultores paulistas que vão fazer muita pressão em Deodoro da Fonseca. Tá? Deodoro é da ala militar que defende um governo centralista, né? Quase que ditatorial. E os cafeicultores paulistas e os outros oligarcas, obviamente, defendem um governo federalista em que há mais liberdade para as oligarquias locais. Tá? Resultado, né, a pressão sobre Deodoro é tão grande, a pressão política, somada à crise do encilhamento, que esse indivíduo ele renuncia à presidência, né, ainda no ano de 1891. Tá? Quando ele renuncia, ele cria um impasse. Por quê? De acordo com a Constituição, se o presidente eleito acontecesse alguma coisa num espaço menor do que 2 anos, deveria ter uma outra votação, né? Uma outra eleição. No entanto, o vice Floriano Peixoto, a manobra de cá, a manobra de lá, ele assume. Tá? A gente vai ver que, assim que ele assume, ele se vê diante de algumas contestações. Porque a revolta da Armada, que é a revolta da Marinha, né? A Marinha ela tem uma rixa muito grande com o Exército nesse momento. Tá? Então, esses marinheiros, né? Esse pessoal da Marinha ameaça e literalmente faz, né? Bombardeia a cidade do Rio de Janeiro, exigindo a queda do Floriano Peixoto. Tá? Floriano Peixoto consegue, né, sufocá-los, sufoca a primeira revolta da Armada no Rio de Janeiro, a segunda revolta armada também vai abrir um espaço, né, para a região sul, né, e também vai ser vencida. A capital de Santa Catarina até então se chamava Desterro, passou a se chamar Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto, né, que venceu esses revoltos da segunda revolta da Armada lá no sul. Tá bom? Então a gente vai ver que essa primeira república